Boa tarde a todos, né? Então, eu acho importante tudo que eu faço na Divina Vontade. E hoje chegou uma pessoa nova, né, para entrar no nosso grupo, a Andresa, e ela trouxe uma situação, né, de vida da santidade humana muito complexa, né? Aí eu vou ler a conversa que eu tive com ela e ela entendeu, né, a conversa, mas eu sei que muitas outras pessoas possam estar na mesma situação que ela ou então gostariam de fazer, mas não têm coragem, se sentem culpadas, né? E então é muito importante. Então, eu estava perguntando para ela falou assim: não sou casada na igreja, infelizmente, estou nessa batalha para regularizar meu estado, infelizmente no meu tempo de ignorância, não sabia que isso era errado, desde o conhecimento que esse estado é pecado mortal, que venho junto a Deus buscando resolver. Hoje eu e meu companheiro vivemos como amigos, na castidade até resolver nossa situação. Meu companheiro ainda não tem uma caminhada na igreja, está dando os primeiros passos ainda com muita relutância e apego às coisas do mundo. Venho nesse combate há alguns anos, tivemos uma conversa e disse que não poderíamos viver nesse estado. E o que importa para mim hoje é viver de acordo com a vontade de Deus. Pois é. Então, aí eu estava explicando para ela. Vamos ver. Olha como foi a conversa. Quanto tempo estão assim? Ele está concordando, né, em viver nessa abstinência? Pois enquanto seu desejo é regularizar, podem fazer o curso de santificação e já resolver isso, sem cerimônia chique, né? Eu pensei que era por causa de alguma necessidade de cerimônia chique, que tem pessoas que acabam, às vezes, só por causa que querem fazer uma cerimônia chique e esperam ter o dinheiro para isso, né? Aí elas pegam, já viveram um tempo de vida conjugal e de repente paralisam isso, bem assim, é bem complexo para o ser humano, para o homem principalmente entender isso. Isso é da natureza humana, né? Assim, Deus, ele entende, né, a situação no espiritual. Aí eu fui explicar para ela, né? Então, eu falei assim, não tem perigo dele desistir do casamento? Quanto tempo estão juntos? Ele já foi casado na igreja? Então, aí ela falou, acho que não tem perigo dele desistir, é difícil responder por ele. Estou confiando tudo a Deus, que seja feita a vontade de Deus em relação a mim, só quero fazer aquilo que meu Deus quer somente. Então, 12 anos de união conjugal com um filho de 6 anos. E faz um ano que eles estão vivendo como amigos, né? E aí eu falei para ele, se ele te ama, ele aguenta. Se ele não teve outra mulher durante esses 12 anos, ele está na castidade conjugal com você. E o sacramento, se ele não tiver casado com ninguém antes, né, não precisaria abster da intimidade, enquanto você já tem intenção clara de resolver a situação. Né? Jesus, ele atua no coração, não na carne. Ele se tornou pecado por nós, pois sabe da nossa ignorância e fraqueza e perdoa nossas culpas. O desejo da santidade é a santidade e o fazer espiritual, o amor, ser o alicerce da sua família. A doação de si ao esposo é sagrado. Se querem estar para sempre juntos, essa é a intenção reta. Só fazer a penitência humilde de não comungar espiritualmente, enquanto não se resolve a situação. Essa mortificação é a abstinência mais dura, ficar sem comungar até resolver a situação, do que fazer o esposo ficar sem sua esposa. Converse com um sacerdote, ele irá te instruir bem a respeito disso que eu te expliquei. Os padres são o próprio Cristo. Eles, sabendo o assunto todo, orientam. A igreja é muito sábia e por isso pede aos casais de segunda união somente se abster da Eucaristia, mas você é livre para conduzir sua situação. Mas seja submissa ao marido, essa é a maior obediência dada a nós na palavra. A Bíblia é importante demais nesse sentido. Aí ela falou que o pároco dela acompanha, sabe que ela vive a castidade com o esposo durante um ano, sabe que o companheiro não comunga porque tem vergonha de se confessar. O padre já chamou ele 2 vezes para conversar, mas ele ainda não teve coragem. Como estou na castidade, eu posso me confessar e o padre disse que eu posso comungar desde que continuasse a viver na castidade. Realmente, é assim mesmo.
Então, se está tudo acompanhado, cada padre é de um jeito, então fica tranquila. Jesus quer assim, pois confirma pelo sacerdote. O que ele liga na terra fica ligado no céu. Mas você entendeu, o principal é o espírito, não a carne. O negar a carne é isso, a santificação deve ser do espírito da alma. Aí ela falou, sim, dona Lina, mesmo nessa situação ofereço a Jesus tudo pela minha família, tudo procuro suportar mesmo nas minhas imperfeições, para a maior glória de Deus e para benefício da alma dos meus. Quem cuida da carne antes do espiritual, vive na santidade humana. Aí eu expliquei para ela. Quem cuida da carne antes do espiritual, vive da santidade humana, que é ensinado também no livro do céu. Pois vive da virtude, se sente limpa no exterior, mas a santidade divina é a pureza interior. Não ter medo de Deus, não pensar que Deus olha para o seu corpo externo, mas só quer sua alma livre de tudo que o humano deixou como fruto do pecado. Em nós, o pecado nos deixou dúvidas se Deus nos ama, e precisamos fazer coisas para nos sentir dignos de chegar perto dele e falar com ele. E essas coisas, às vezes, é machucar e excluir as pessoas da nossa vida. Infelizmente, fazemos algo pior, entende? Do que o pecado da ignorância. Então, dona Aline, estou fazendo certo me manter na castidade? Quando por causa de Deus, aí ó. Então, infelizmente fazemos algo pior, entende? Do que o pecado da ignorância. Quando por causa de Deus, por causa do conhecimento do padre, aí ela falou assim, estou certa de me manter na castidade? Aí eu falei, por causa do conhecimento do padre, sim. Em direção ao esposo, só se o esposo estiver mesmo sinceramente bem. Se ele não se sentir amado por você, você pode estar usando Deus para trazer o desamor na sua família. Que foi um dom de Deus à família, pois se você e ele viviam juntos em paz e felizes e eram fiéis um ao outro, Deus viu a castidade do casal e quer o amor reinando no coração e na mente. Somos amor. Aí, mesmo eles tendo sido casados na igreja, aí ela falou que o casamento é nulo, né? Aí, se é nulo, nenhum papel precisa ajudar isso, pois você acredita em Deus pela fé ou acredita pela palavra de homens, por um documento. Mas você está sendo orientado pelo sacerdote, então eu não posso tirar essa autoridade do sacerdote. Deus vai manter essa ordem, porém, você fica numa situação de santidade humana. Na santidade divina, você se desprende de virtude e vive a verdade do amor, do que você vê e sabe. Aí ela falou, pelo que ele me contou é nulo, porque ele disse que foi forçado a casar, pois ela estava grávida, eles casaram às pressas antes que a barriga crescesse. Nem o padre sabia, ele disse que a tia dele no dia tinha até reclamado com ele para ele dar pelo menos um sorriso, pois ele estava com a cara fechada, pois não queria casar. Então é hiper, super nulo, conforme os documentos, né, da igreja, do magistério da igreja, né, o código canônico, né, define esse tipo de casamento plenamente nulo, não teve valor diante de Deus. É hiper nulo. Ele não entrou ainda com o processo? Quando vivemos pela verdade, a paz e o amor prevalece e a felicidade de dizer para o esposo o quanto você confia nele, que foi Deus quem os uniu e que pela fé invisível estão unidos plenamente. Ninguém separa o que Deus uniu. Mas o sacramento é realmente um portal do céu. Fará toda a diferença no seu matrimônio. Aí ela falou que infelizmente ele ainda não entrou, ele está procrastinando muito, infelizmente, para resolver isso. Aí eu falei, buscar a nulidade será uma grande graça para trazer essa porta aberta do céu para dentro do seu casamento. Você pode começar, busque pegar formulários, marcar horário e vão juntos, não deixe para ele fazer sozinho. Marca e vão juntos. Aí ela falou, eu até ajudei ele a escrever a carta 2 vezes, mas na hora de ir lá não vai. A gente foi lá, se informou de tudo, vejo que ele quer resolver, mas não sei o que acontece, que na hora é para sair da teoria trava. Ele disse que ama, que quer passar o resto da vida comigo, que não pretende me deixar. Faça tudo por ele o que der, né? Temos um filho de 6 anos, deixa só para ele o que for essencial do processo, mas sempre juntos. Aí ela falou, sempre foi essa a minha intenção e sempre deixei isso claro a ele. Aí ela falou assim, não quero ficar na santidade humana. Então, que a santidade humana é você querer viver externamente
diante da igreja, que você comunga diante da sua própria consciência. Eu comungo, eu tô no tô na graça, eu tô bem. Mas a graça não é você fazer algo externo para garantir isso. A graça é você acreditar em Jesus apesar de estar no pecado, né? Entendeu? E você não tem intenção de pecar, você não tem intenção de manter-se no pecado. E no caso não tem pecado porque o casamento é nulo, né? Espiritualmente está tudo definido na cabeça dela, na cabeça do outro sacerdote, que ela falou que confessou com outro sacerdote, e o outro sacerdote falou que estava nulo, que já tinha certeza disso. Então, aí eu falei, até depois de casada na igreja, o humano ainda tem mais regras. O sexo tem que ser para engravidar somente conforme regras. E a mulher não pode usar métodos contraceptivos e o homem também. Então, a santidade humana é algo produzido por misérias humanas, pela desconfiança de Deus, né, que o homem tem, e do seu amor a nós, apesar de fracos. A santidade humana é seguir regras. E Jesus chama de escravidão. Antes de conhecer a vontade divina, ela diz, toda essa situação era bem conturbada para mim. Tudo isso me causava muita dor. Tá. Então, a santidade humana é seguir regras, e Jesus chama de escravidão, servidão, pois a pessoa cria as regras para achar que fez algo para ser digna de se aproximar de Deus. É complicado demais essa parte, pois foi ensinado tudo isso por causa da maldade dos homens. Jesus disse que era por causa da dureza do coração do homem que eram necessárias tantas regras, pois o ser humano no Antigo Testamento era só alma morta, e ele permitiu Moisés criar regras para o povo ser mais ordenado, comparado com as outras nações pagãs, que eram quase demônios, homens com bichos, homens com homens, mulheres com mulheres, muito pecado e orgia. Então, como não havia a graça, até Jesus vir e morrer por nós, e trazer de novo a graça, e começarmos a aprender. Somos seres carnais, fracos, mas Deus morreu na cruz por provar com essa morte sangrenta a redenção, a justificação das nossas misérias. Elas não vão sumir. Jesus não faz sermos sem misérias com o seu sacrifício. Ele somente disse, eu os amo e os perdoo, apesar de virem a mim ainda com muitas misérias. Olha, eu também me tornei sujo com os vossos pecados, e meu Pai me viu com todos os pecados de vocês, os piores, e me aceitou. Ele também aceita vocês. O que é ser santo divino? É você entender essa obra de Jesus. Ela disse aqui. Essa nossa situação no início foi difícil, quase nos separamos, discutíamos muito. Ele respeita a minha decisão, mas por ele não estávamos vivendo na castidade. Ele disse que para ele sou sua esposa, e ele não acha que estamos pecando, e ele está certo, né? O homem, ele está certo. Então, a santidade divina, o que é santo divino? É entender a obra de Jesus e amar essa obra. Entender o que é o amor de Deus. E você precisa viver a oferta de amor como ele. Também aceitando às vezes o seu esposo, o seu filho com pecados. E ainda tendo situações irregulares. Mas amar muito para compensar tudo isso. Perdoar como Deus perdoa, ser um outro Cristo. Você não vai pensar, então posso pecar. Vou sair com outros homens. Não é isso. Mas ter a intenção sempre de buscar a ordem mais possível. Porém, dentro dessa ordem, suportar as desordens por ser um Cristo, que perdoa também, que suporta também, que entende a fraqueza do outro e ajudar o outro a ser mais forte, buscar a ordem que conseguir. E, acima de tudo, viver na alegria de amar acima de regras que podem trazer dúvidas de amor ao outro. Amar em Deus. Olha, você tem uma atitude ainda miserável, porém eu não te condeno, eu te perdoo e quero ser seu apoio e te ajudar. No casamento, os dois precisam serem santos divinos ao máximo, pela verdade e sinceridade. Aí ela disse, eu fui horrível com ele. É como você disse, ainda naquela visão de santidade humana. Tudo isso que a senhora está falando só confirma o quanto era necessário chegar até vocês, pois nossa família estava prestes a qualquer momento acabar. Aí eu falei assim, então no casamento os dois precisam serem santos divinos ao máximo, pela verdade e sinceridade, um suprindo o que o outro não pode. Se quer ser santa divina, peça perdão e diga que Deus não quer a morte do amor, e sim o perdão e o amor. Somos e sempre seremos um nada. De nós, Deus nunca deve receber obras que nos mostrem santos externos, mas internos, sem amor verdadeiro e perdão, será hipocrisia. Que adianta eu linda comungando, mas amargurada, por não entender a situação na justiça certa, sem considerar o trabalho de Jesus na cruz. Aí ela falava, eu me achava perfeita demais, Aline, que eu era a certa e ele todo errado, que gosta de viver no pecado, brigava tanto com ele, julgava muito.
Mas desde que conheci o livro do céu, o Senhor vem me desarmando e mostrando que nada sou. Então, beleza, tá dando certo. Então, Jesus está entendendo, ela está entendendo o que Jesus quer. Então, por não entender a situação na justiça certa, que foi Jesus quem nos salvou, e nós não temos como nos salvar a nós mesmos, né, através dessas atitudes, devemos ser sempre um nada. Não conseguimos mesmo por nós mesmos olhar para Deus, mas conseguir por meio de Jesus, da graça, que é um perdão sobre as misérias e defeitos. O casamento nulo de seu esposo é um defeito que Jesus já redimiu e redime todo dia. E você precisa ser a confirmação em vida de que crê nisso. Conseguir dele o processo sair pelo amor e não pela dor. Quando vivemos na graça, esse é o único jeito que entraremos na vida do Espírito Santo. Do outro jeito, não dá certo. A pessoa é aquele fariseu ou doutor da lei que chega no templo e diz: Senhor, obrigado porque não sou como os pecadores. E Jesus disse que esse não foi justificado. E o pecador batia no peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim porque sou pecador. E esse foi justificado. Se você vai para a missa linda e comunga e seu marido fica humilhado, ele está sendo justificado e você não. Então ela falou assim: Dona Aline, eu já me confessei com outro sacerdote da minha paróquia mesmo, que ele disse a mesma coisa que você, que não estávamos no pecado. Deus é misericórdia e conhece nossos corações. Se estávamos juntos é porque era a vontade de Deus, que Ele não quer que nossa família se destrua por isso. Deus sabe que não foi válido o casamento, né, do marido. Pois é. Falei para ela: pede perdão para o seu esposo, reconcilia nesse sentido e segue em paz. Peça com amor para vocês resolverem esse processo quando der. Jesus sabe tudo e ama a gente assim, humildes e dóceis. Busca conhecer a santidade divina, ouça a escola da divina vontade desde o início. O amor a Deus passa para o amor ao próximo. Os dois mandamentos são coligados. Um não se complementa sem o outro. E aí eu falei para ela: mas como não conhecia nada da santidade divina, o dom da divina vontade, então achei que estava fazendo o que era certo. Beleza, eu falei: só explicar para o esposo direitinho, tudo com sinceridade, ler a nossa conversa com ele. Aí ela falou: eu tinha medo muito de ofender a Deus e isso era um sofrimento tremendo. Aí eu falei: vai falando com o esposo que vai ficar tudo em paz e toda a família acaba sofrendo junto. Mas evita comungar, falei para ela, evita comungar, comunga em espírito, até conseguir o sacramento você vai ficar mais em paz, sendo humilde como todos são. E esperam. Jesus vai te transformar em hóstia viva. Leia o livro do céu e você vai entender o que é a Eucaristia na vida divina, de santidade divina. É você sendo Cristo, sacrifício, outro Cristo, se dando por amor aos seres humanos necessitados de perdão. Inocente que se faz pecador. Você saberá entender ser Jesus. Aí ela falou: Aline, muito obrigado, vou me dedicar a corrigir tudo isso. Em Deus vou devorar o livro do céu e tudo mais. Quero é conhecer a Deus e viver totalmente resignada na divina vontade. Então, é muito importante. Até ontem eu falei na live, se alguns ouvem o Frei Gilson, largam de Deus, pois infelizmente alguns, não conhecendo a santidade divina, alguns padres ensinam a santidade humana das virtudes, desvalorizando o amor conjugal. Aí ela falou assim: pois é, eu ouvia muito ele. E a verdadeira glória de Deus vem ser pelo perdão e justiça baseada no perdão. Ele foi um dos que me influenciou a manter na castidade. Eu me sentia muito suja e horrível a forma como eu estava vivendo. Vou lutar e me comprometer muito a resolver isso. Não me sinto sozinha mais. É muito bom ter conhecido vocês para me ajudar a entender melhor a Deus. É complicado mesmo o mundo da fé. Eu falei para ela: Jesus disse no livro do céu que estamos no tempo da maior confusão de todos os tempos. É mesmo, você me explicando ainda é difícil assimilar tudo. O livro da Santidade Divina é só o livro do céu, os outros são Santidade Humana, e o volume 1 ao 10 é Santidade Humana, pois precisava explicar tudo direitinho e depois passar para o conteúdo 100% espiritual. Então acompanhe pela Escola da Divina Vontade o estudo. Aí eu passei para ela aqui, para ela estudar o estudo.